Fala galera que assina o Ninja Curioso, esse vídeo é um pouco diferente. E a gente vai ver umas pessoas diferentes hoje também. Hoje a gente começa um novo quadro no canal que é o Ninja Semanal. Eu e o Rafael vamos avaliar os vídeos que mais bombaram durante a semana. Cada um escolhe o vídeo que mais gostou e a gente vai falar sobre eles. E a gente também vai falar aqui sobre os comentários que a galera deixou aí no nosso canal. Tá, Rafael, e qual é o vídeo que tu escolheu? Então, vamos falar sobre o tsunami. Teve nesses últimos dias aí, teve uma onda de terror, né? O pessoal ficou com medo até por conta da possibilidade de um tsunami atingir a costa brasileira. E você sabia, eu não sei se tu Não, você sabia é outro canal, que é o Ninja Curioso. Bom canal também, abraço pra galera lá. Você sabia que já teve um tsunami aqui no Brasil? A gente teve um tsunami. É sério? Eu não sabia? Teve um tsunami Quando? no Brasil. Foi pouco tempo, pessoal, 1700, deixa eu olhar a data aqui pra 1700? já começou. Não tinha nem foto. 1755. Nossa. Teve um tsunami na costa brasileira, ele atingiu, deixa eu olhar aqui pra não mentir, foi um terremoto, um dos maiores terremotos. Aonde foi o terremoto? Em Lisboa. Só pra vocês verem como todo o alarde que foi feito não era... Não é uma idiotice, né? Não era uma coisa tipo assim, o pessoal tá viajando na maionese, nunca que vai chegar aqui. Pode sim acontecer. Graças a Deus não aconteceu nada. Ainda, né? Em 1755 ocorreu um dos maiores terremotos da história de Lisboa. Quanto na escala Richter? 8,7 de magnitude na escala Richter. Não bastante coisa, mas não é grande. Não é um absurdo. Não é grande coisa. A gente já teve coisa pior aqui no Chile. E por conta desse terremoto, um tsunami se formou e chegou assim aqui à costa brasileira, né? Mais especificamente na costa litoral nordeste do país. Infelizmente, uma pessoa, há registros de que uma pessoa, inclusive, ficou desaparecida. Tu vê, e a mesma região que eles disseram que era o mais perigoso, que era o Nordeste. Justamente porque se a gente for analisar a costa brasileira, a projeção do litoral nordeste, ela se projeta, mais próximo, né? Mais Verdade. E tá mais perto também, né? Legal. Na minha ingenuidade geográfica, né? Tô chutando. Falando ainda do tsunami, eu lembrei de uma história que talvez eu não sei se o pessoal, né? Jaguaruna, Santa Catarina. A gente, pra quem não sabe, o Ninja Curioso é que nós somos aqui de Criciúma, né? A gente mora aqui em Criciúma. Mas nós também somos residentes em Jaguaruna, né? A gente tem casa lá na praia de Jaguaruna desde criança. E a gente morou um tempo nessa cidade lá. E eu lembro bem que lá por 91, 92, quando nós morávamos lá, surgiu a profecia, tu lembra disso? Profecia de tsunami? Do maremoto. Não se falava de tsunami, era uma palavra que ninguém nem conhecia, né? Antes da internet muita coisa não existia, né? E era um maremoto, ia ter um maremoto que ia varrer o litoral do sul do Brasil do mapa. Eu lembro bem forte disso. Não lembro disso. Lá por 1999. Graças a Deus nada aconteceu, mas o meu tio falou desse jeito pra mim, Rafael, abraço tio Flávio. Ele disse assim, Rafael, esses olhos aqui já viram o mar avançar para muito depois das casas, na região onde a gente tem lá. Para quem conhece Jaguaruna, a praia de Jaguaruna, tem os sambaquis, os sambaquis que ficam na próxima praia ali da Figueirinha, eles foram, o mar passou dali, então houve também... 300 metros, eu acho. É bastante É longe da orla. Mesmo. Isso varreria tranquilamente 300 casas aqui da região. E isso aconteceu em 1977. Não encontrei registros oficiais, mas eu acredito muito no tio Flávio. Tá bom, eu também acredito no tio, é um cara bem honesto. Tá, e agora a gente também vai falar um pouco dos comentários que vocês deixam aqui nos vídeos. Por exemplo, o vídeo do tsunami. O que a gente tem de comentário aí, Fã? Então, aqui, referente ao tsunami, a Ellen Cristina, ela comentou o seguinte, pra mim a possibilidade de um tsunami no Brasil é quase zero, baseando nos estudos que têm sido apresentados por vários cientistas geólogos, né? Porém, não podemos dizer nunca, só que, na minha humilde opinião, creio que dessa vez não. E ela estava certa, realmente não aconteceu nada. O McLovin colocou assim, mesmo que isso venha a acontecer, o tsunami viajaria uma distância enorme das Ilhas Canárias até o Brasil. E conforme essa viagem acontecesse, haveria muita energia sendo dissipada. Existe uma infinidade de fatores que iriam acarretar nessa dissipação de energia. E ele fala bastante detalhe ali, mas é um comentário bem válido. Quase um cientista. O Elair botou, nem pro tsunami atingir o Congresso, o STF e o Senado em Brasília. Isso aí já tem outras... Não, isso aí já é política. Aqui nós não falamos de política. Não. E a Adriana colocou também ali, essa imagem do Cristo caindo, isso é ficção. Realmente é ficção. Não, depende do filme, né? Tem filme que não é. Tem dois filmes que eu já vi o Cristo caindo. Foi só que a gente botou ali só pra dar aquela chamada de atenção.
Tsunami assim somente em caso de um super meteoro atingir o planeta. Nem tanto, né, Adriano? Como a gente viu aqui, lá em séculos passados, um terremoto que aconteceu lá provocou sim um tsunami aqui no Brasil. Então, não é só um meteoro. Um meteoro também pode ocorrer, mas não é só isso. Na verdade, as chances maiores são do tsunami ocorrer por causa de um vulcão, de uma erupção, e não de um meteoro. E eu achei interessante que a Adriana colocou também assim, ó, tsunami é como uma grande inundação. E já escapei de 2 aqui no Chile. Instalem app de monitoramento relacionado a sismologia e vulcanologia nos smartphones. Legal, não sabia que tinha isso. Smartphone para monitorar. Em locais provavelmente que tem muito isso, e é isso para outras coisas também, como tornados e tal, o pessoal deve já usar recursos para ser avisado, né? Sim. A gente lançou essa semana um vídeo dos cachorrinhos se reencontrando com os donos. E a emoção tanto do cachorro quanto do animal ao reencontrar. Teve cachorro ali que estava 2 anos sem ver o dono. E aí o que me chamou a atenção no vídeo? Tem uma soldada americana que ela volta para casa e aí um pastor alemão se aproxima dela, mas eu achei interessante que não foi ao ver ela que ele ficou todo feliz. Ele se aproxima dela com as orelhas baixas, meio assustado assim. E aí quando ela dá a mão para ele, ele cheira a mão dela, quer dizer, a memória do cachorro tá no cheiro e não na visão. Aí ele cheira ela, reconhece o cheiro e aí faz toda aquela festa. Outro vídeo legal nesse dos animais é uma mulher, a criatividade dela. Ela deu de presente pro cachorrinho dela, de certo ela estava viajando, estava fora, ela se embrulhou num papel e aí ela tá perto da árvore de Natal e o cachorro chega pertinho e cheira ela e reconhece, claro, pelo cheiro e faz a maior festa. Outra coisa que eu achei interessante é 2 anos depois de ter sido roubado, o cachorro ele reencontra o dono e faz a maior festa. Aí eu me lembrei, como assim foi roubado? Ele foi roubado e foi adotado por uma família e aí depois os donos originais acharam ele. E aí eu lembrei do Bidu. Uma vez a gente achou um cachorro que chegou em casa assim todo destruído, magro, feio. Nós era criança, né? E aí a gente adotou o cachorro e ficamos 2 anos com ele. Uns 2 anos com ele, bem feliz. E aí um certo dia aparece alguém na frente de casa, esse cachorro é meu. E a gente teve que doar o cachorro. Pensa, nós criança, né, a dor no nosso coração de devolver o nosso cachorrinho. Mas o dono apareceu. Só que aí o cachorro já tava bonito, né, tava bem forte. E outra coisa que eu achei estranha, que tem um vídeo ali, que um cachorro que foi roubado e reencontrado 6 anos depois pelo microchip. Eu fiquei pensando, por que só 6 anos depois o microchip não estava funcionando, acabou a bateria, e aí depois de 6 anos eles encontraram o cachorro usando o microchip. Não entendi, mas se alguém tiver alguma ideia, escreve aqui nos comentários. E aí outra coisa é um processo judicial que o cara se separou da mulher e entrou na justiça para ter direito sobre o cachorrinho. Tu viu aquele lá, né? Sim. Mas aí eu fiquei pensando, na hora que o cachorrinho viu o ex-dono dele, né, o ex-marido da mulher, ele sai correndo pro cara. E a juíza deu causa ganha pra ele. Sim. Só que eu fiquei meio em dúvida assim, porque o cachorrinho de certo fazia tempo que não via o dono, né? Quando ele pros dois, né? Isso, ele tinha talvez afinidade pelos dois, né? Sim. Então eu não sei se aquela juíza ali acertou muito. Fala aí. Sentimento canino, né? Lembrei do Rambo. O Rambo. Não tem a ver com pessoa, tá? Mas é um exemplo de algo que nós vivenciamos, né? E que é difícil. E para mostrar como o cachorro. Tem gente que diz, o cachorro tem sentimento. Ele tem tanto sentimento que a nossa avó tinha 2 cachorros. Tinha o Rambo e o Joey. O Rambo é pastor alemão e o Joey era aquele vira-lata caramelo, né? Popular aí. O que acontece? O Rambo passou a vida toda dele com o Joey. O Joey, inclusive, foi um dos cachorros que a gente conhece que mais viveu. Ele viveu 17 anos. Quando o Joey morreu, o Rambo ficou tão triste, mas tão triste, que ele entrou pra baixo do porão da avó. Tu lembra disso? Lembro. Ele não queria mais sair, nem pra brincar, nem pra comer, nem pra nada. E o veterinário olhou, disse que ele não tinha nada. Ele só disse, ele perdeu a vontade de viver. O que aconteceu? O Rambo ficou, depois que o companheiro dele faleceu, ele ficou ali por um tempo ainda, depois um dia foram procurar ele tinha sumido, ele foi pra morrer longe, né? O cachorro faz isso. Da casa, por tristeza, né? É o único cachorro que a gente conhece que morreu de tristeza. E agora o mais legal é que eu dei uma pesquisada sobre as pessoas e os animais. Existem 2 sociólogos da Universidade de Northeastern que
fizeram uma pesquisa com pessoas, né? E eles descobriram que o ser humano, olha só, as pessoas ficam mais chateadas com notícias de abuso de animais do que com ataques dirigidos para seres humanos. Eles pesquisaram e tipo assim, a pessoa fica mais comovida ao ver um animalzinho sendo maltratado do que um ser humano. Mas calma, que tem uma certa explicação para isso. Uma coisa, hein? Existe uma esperança para a humanidade aí, que é assim, ó. Isso não acontece quando a pessoa maltratada é uma criança, tá? Se um ser humano vê uma criança sendo maltratada, ele fica muito mais indignado do que um animalzinho. Por quê? Os pesquisadores levantaram uma questão que já se sabia, né? Que é assim, ó. Nós somos programados para sentir compaixão dos indefesos. Sim, isso é natural. A covardia indigna a gente. Por quê? Isso é um instinto natural de sobrevivência. Por isso que os adultos eles gostam de crianças, porque eles precisam proteger as crianças. E aí um adulto e um animalzinho, inconscientemente, né, não deveria ser, mas inconscientemente, a gente pensa que o animalzinho é mais indefeso do que o adulto. O que não acontece com o bebê, aí o bebê é mais indefeso. E agora alguns comentários do vídeo dos animais. Saulo Oliveira, ele botou: deixei nos favoritos, pois sei que o Guaraná vai derramar quando ver. Parabéns pelos bons conteúdos. Valeu, Saulo. Não entendi muito bem o lance do Guaraná. E o Filho Games BR botou: eu separado do meu bichinho há 4 anos. Emocionante esse vídeo. Só pra finalizar, a gente tá vendo aí, vocês devem estar vendo isso direto na televisão também, que é a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em espanhol. Então, a gente tem visto isso ao longo das semanas, né? E aí eu tava lendo aqui, tentando procurar qual foi a erupção mais violenta da história, né? A erupção mais violenta já registrada, ela não é da nossa época. Isso é legal. Ela aconteceu, foi a erupção vulcânica da caldeira vulcânica de Lagarita, no Colorado, nos Estados Unidos. Ela ocorreu há 2,1 milhões de anos e deixou uma cratera de 35 por 75 quilômetros. E olha só, foi uma erupção tão violenta, mas tão violenta, que ela mudou o clima do planeta, planeta inteiro, para vocês terem ideia, né? E uma outra curiosidade, detalhe só para fechar, esse tipo de erupção, ele pode ocorrer de novo, tá? Isso, a gente não tá a escape disso. É nível de extinção esse... É nível de extinção. Só que isso ocorre a cada mais ou menos 50 mil ou 100 mil anos. Nós temos quanto tempo ainda? Não sei quando começaram a contar isso, então eu não sei. Mas teve uma erupção gigantesca daquele vulcão... Do filme? Não, teve um que foi tão grande que o barulho da erupção... foi ouvido, né? Foi ouvido 5 vezes. Tipo assim, o barulho dava a volta no planeta, passava de novo, dava a volta. Porque é aquele... Se alguém sabe o nome, escreve aqui nos comentários. O Brasil tem vulcão? Sabia que o Brasil tem vulcão? Não sei se o Brasil tem vulcão. O Brasil tem vulcões, sim. Ele não tem vulcões ativos, mas o Brasil tem vulcões inativos. Quando nós morávamos em Florianópolis, para quem é de Florianópolis, pode confirmar aqui nos comentários se o que eu tô falando é mentira ou não. Florianópolis é parte de um vulcão. Eu não sabia disso aí. Eu não estudei isso. Eu aprendi isso com a professora, não vou lembrar do nome dela agora, mas uma professora de geografia lá de Florianópolis. As rochas, quem conhece ali o morro de Florianópolis, as rochas do Morro da Cruz, ali o morro principal, são rochas do tipo magmáticas. Rochas que só são formadas por magma, por isso que o nome é rochas magmáticas. Aquelas pretas. Então, o que essa professora me falou na época, depois eu vou buscar dados, né? Se você pode falar aqui. Se a gente está falando errado, pode comentar aqui embaixo também. Mas o que ela nos ensinou naquela época, que ela me ensinou naquela época, foi que as rochas de Floripa eram magmáticas porque Floripa, né? Parte de Floripa é parte de um vulcão que está onde? Que está lá no continente africano. Ou seja, a parte do vulcão que veio na ilha de Floripa foi na época da Pangeia, não tem o continente único do planeta Terra? Esse vulcão, quando o continente se separou, como Floripa é uma ilha costeira, né? Ele veio vindo de lá e ele trouxe parte dessas rochas que se formaram por conta do vulcão. Então, parte que mora em Floripa aí, ó, mora meio que em cima de um vulcão. Em cima de um vulcão. Não, de um pedaço de um vulcão. De um pedaço, mas digamos que o encanamento principal ficou lá pra trás. África. E agora alguns comentários sobre o vídeo do vulcão, então. Qual que tem aí? Então, no vídeo do vulcão a gente teve aqui o Eric Dantas,
que colocou como estão gravando isso? Com uma câmera, com um celular, com... como é que é o nome dessas luzes? Com luz. Com luzes e câmeras. Legal, Eric. Adna Vaz colocou assim, ó, não vi ninguém falar da fumaça que vem. Realmente, a fumaça é um negócio perigoso, tóxico, ela é tóxica, né? E na primeira explosão, aquela que ela libera, pra quem não viu o filme, O Inferno de Dante, é um filme muito bom, um dos melhores filmes que eu já vi. O Inferno de Dante, pra mim, até hoje, é um filme já mais antigo, mas o melhor filme sobre vulcão, né? Pesquisem aí. Galera, se gostou desse vídeo, clica em curtir e comenta aqui embaixo, dá mais alguma ideia aí de vídeos que a gente pode fazer aqui no Ninja Curioso, tá? E não esquece, se inscreve no canal, porque amanhã a gente vai colocar um vídeo especial. Valeu, então, aquele abraço, falou!